Pode respirar fundo, vai, respira, relaxa. Agora a gente vai falar de coisa boa, de uma notícia bem mais tranquila. Na verdade, não é notícia, é um bate-papo aqui sobre um tema importante para todo mundo. Quem está com a gente é a Mauricele Teles, ela que é consultora da Rev Gestão de Pessoas. Kelly, a gente vai falar de inteligência emocional. Bom dia. Bom dia, é isso mesmo. A gente vai falar de inteligência emocional, que é um tema... Ajustou? Isso, só para chegar um pouquinho mais perto de você o microfone para facilitar. Melhor agora, né? Melhor. Ótimo. A gente vai falar de inteligência emocional, que é um tema muito presente nas organizações, mas eu diria que vai além, né? É necessário para a vida. Então, muito do que a gente tem visto aí no noticiário ultimamente foi justamente muita falta de inteligência emocional para lidar com essas questões, com as situações. O que é a inteligência emocional, Mauricele? Então, nessa vida de consultoria, a gente visita muitas empresas e a gente escuta muito falando, eu quero que a equipe desenvolva inteligência emocional. E aí a gente pergunta, mas o que é inteligência emocional para você? Porque a gente precisa ter sempre um alinhamento, né, do conceito. E aí eles falam, eu queria que as pessoas tivessem mais resiliência, que é uma outra palavra que a gente também precisa conceituar. Queria que elas fossem mais estáveis emocionalmente, que não tivessem tanto mimimi. E aí a gente vem vivendo essa cultura dos gestores falando, minha equipe tem muito mimimi. E a gente precisa desconstruir isso, entender também o que é esse mimimi. Esse conceito de inteligência emocional, ele vem sendo estudado há muitos anos, mas ele ganhou força com Daniel Goleman, que é um psicólogo, jornalista, e que escreveu livros e vem falando muito sobre isso. E ele traz um conceito que é bem interessante. Ele diz que a inteligência emocional é a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos, os sentimentos dos outros, de nos motivarmos e de gerirmos bem as nossas emoções e os nossos relacionamentos. Então, não é só manter um equilíbrio emocional, conseguir ficar ali com cara de paisagem, vendo as coisas acontecerem. É também ter um olhar para o outro, conseguir identificar quais são as necessidades, me colocar de uma forma assertiva diante da situação e, mais do que isso, me motivar para alcançar os objetivos. Então, é um conceito muito mais amplo, tá? Kelly, agora você nasce com a inteligência emocional e segue a sua vida, e que bom se você nasceu com ela, ou é algo que você pode se treinar ou ser treinado para adquirir ao longo da vida? Então, a gente não nasce com essa inteligência emocional, ela é desenvolvida ao longo da vida. E os nossos pais, a nossa educação, tem um papel fundamental no desenvolvimento dessa inteligência, né? Só que o que a gente vem acompanhando é que cada vez menos as crianças estão sendo preparadas para lidar com frustrações, para olhar para o outro, para identificar quais são as necessidades. Então, agora, quando vira adulto, que vai para as organizações, isso precisa ser trabalhado, precisa ser desenvolvido. O ambiente de trabalho não é um ambiente zen, né? Assim, todo mundo que está ouvindo sabe disso, né? Não é um lugar onde a gente vai meditar, vai ficar tranquilo. O ambiente de trabalho é uma reprodução da nossa vida, né? A gente ocupa a maior parte do nosso tempo, do nosso dia no ambiente de trabalho e tem ali os seus altos e baixos, as suas emoções, raivas, tristezas, alegrias. Então, inteligência emocional também não é querer que todo mundo entre numa vibe... e fica em alfa durante o expediente, né? Bem longe disso. E aí algumas pessoas acham que ter inteligência emocional é não reagir diante das situações e que todo mundo tem ali, esse comportamento zen. E não é nada disso. Santo Daime na copa, né? E por aí vai. Cristais em cada ambiente de trabalho. Não, é algo completamente diferente, vai muito além. Então, a pessoa ela precisa conseguir identificar que emoção ela está sentindo para expressar da melhor forma possível. Muitas vezes você vai precisar se colocar de uma forma muito firme. Então, não está longe de ser só zen, tá tudo na paz. E aí a gente volta muito à questão que você falou justamente das crianças, né? Que muitas vezes elas não sabem expressar o que estão sentindo e fica ali a cargo dos pais. É medo. Você não está com raiva, você está com medo. Ou então você está preocupado. Você não precisa agir assim. É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. É treino das emoções que precisa começar desde cedo.
Então, a criança, o instinto natural dela é dar birra. Ela vai bater o pé, ela vai chorar, ela vai expressar um comportamento que ela não entende. Se você perguntar por que você está fazendo isso, não sei. E os adultos, eles precisam ensinar as crianças a reconhecer esses sentimentos para elas conseguirem lidar. O problema é que os adultos também estão tendo uma dificuldade muito grande em identificar que sentimentos são esses. Então, como é que você vai ensinar uma pessoa a identificar um sentimento que você também não consegue identificar? Então, a gente está falando de crianças de 30 anos, às vezes, né? De crianças 40, de 40 anos. 40. Que, em vez de se jogar no chão, vai bater a porta, vai fechar a cara, vai usar de ironia, vai responder de uma forma maneira brusca, ríspida, né? Porque é a forma como ela está encontrando ali. E aí eu volto no mimimi que você usou, que é uma expressão que, de fato... Então, a pessoa saber comunicar ao gestor, ao colega de trabalho, a sua insatisfação, sem que isso se transforme num conflito, não é mimimi, né? Pelo contrário, é um amadurecimento, né? Perfeito, é um amadurecimento. E esse amadurecimento, ele precisa vir dos dois lados. Por quê? Esse gestor, ele também precisa olhar para esse colaborador e entender o que ele está querendo dizer. Muitas vezes, o que a gente percebe que o gestor classifica como mimimi é porque o colaborador bate na porta, chuta a porta, grita e não consegue expressar o que realmente ele quer, quais são os objetivos daquela reação. E o gestor também não tem abertura, muitas vezes, para chamar essa pessoa para conversar e falar, então, eu quero entender o que está acontecendo. Por que você está manifestando esse comportamento? Uhum. E aí, qual que seria a orientação? Porque tem gestor que promove uma gestão mais próxima, né, com um alinhamento ali mais íntimo mesmo com o seu empregado, no sentido de estar mais próximo da equipe, ouvindo as queixas, chamando para conversar e tentando conciliar e resolver. E tem aqueles que se afastam, achando ali que talvez a autogestão do negócio seja o caminho. Uhum. Qual que seria enfim, o ideal a ser buscado para que você promova essa inteligência emocional, enfim, de uma maneira compreendendo que se está num ambiente de trabalho, numa empresa, enfim, numa repartição. Uhum. Boa parte dos gestores que têm realmente sucesso são aqueles que têm uma boa inteligência emocional, né? Uma inteligência emocional bem desenvolvida. O que quer dizer isso? É aquele gestor que, primeiro, ele reconhece quais são as próprias emoções e ele consegue verbalizar de uma forma clara e assertiva. Ele também consegue olhar para quem está fazendo parte da sua equipe, um olhar sincero, e identificar o que está se passando com aquelas pessoas. Ele tem uma abertura para feedback, de chamar e falar, Ariane, qual é a sua percepção a respeito da gestão, do negócio? Ele ouve e considera. Também precisa ter essa capacidade, né, de respirar. Tem muita gente que fala, você conta até 10 e vê se passa. Não é ver se passa, é o tempo que você precisa para processar aquela emoção e conseguir colocar de uma forma mais assertiva diante dos fatos. Então, a gente tem a questão do exercício de respiração, esse controle, abertura a feedback, observar o comportamento do outro e tem essa automotivação. Quando eu tenho um propósito, pode acontecer o que for, eu sei o que me guia. Vou cair, mas eu vou levantar e vou ter condições de seguir em frente e vou levar o meu time junto comigo. Aquele gestor que geralmente se entrega, começa a reclamar, ele vai acabar com toda a motivação também do time. Contamina rápido, né? Contamina super rápido. 8 horas e 46 minutos, você está sintonizado na 97,5, Nova Brasil FM. Este é o quadro Empreende Brasília, todas as quintas-feiras, aqui no Nova Manhã Brasília, hoje com a Mauricele Teles, que é consultora da Rev Gestão de Pessoas. Mauricele, eu me pergunto também assim, pode ocorrer de um gestor identificar no seu time uma ou mais pessoas que tenham essa inteligência emocional
E é importante que na empresa se tenha pelo menos uma pessoa com inteligência emocional, né? Para controlar ali os ânimos. E às vezes essa pessoa não tem as habilidades técnicas que se espera daquele cargo, não é um profissional tecnicamente brilhante, mas para o ambiente ele é uma pessoa inteligente emocional que pode servir ali. Eu comento isso e faço um comentário pessoal até. Trabalhei num grande jornal da cidade e que às vezes me botaram para sentar do lado de uma pessoa que tinha um temperamento difícil no jornal. Disseram, bota o Diego lá, que o Diego vai saber lidar com ele. E aí depois eu fiquei me perguntando, no primeiro momento eu fiquei feliz, eu falei, que legal, o pessoal tá me vendo como alguém pacificador aqui. Mas depois eu fiquei me perguntando, não, eu tô no jornal para ser um bom repórter, não para resolver o problema emocional dos outros, né? Enfim, estou trazendo um exemplo aqui, mas pode acontecer isso, né? Isso faz parte também do processo decisório de uma empresa, ver a inteligência emocional de cada um e que às vezes isso pode acabar até se sobrepondo às habilidades técnicas, penso eu. Com certeza. É muito mais fácil desenvolver tecnicamente um profissional do que desenvolver essas outras habilidades comportamentais. Então, geralmente, quem recebe uma promoção é quem tem uma habilidade relacional melhor e uma inteligência emocional mais desenvolvida. As empresas hoje, elas trabalham muito fazendo avaliação do desempenho, considerando não só o resultado que essa pessoa entrega, mas o potencial, que comportamento que ela tem. E muitas vezes, na hora de decidir entre uma pessoa que é muito boa tecnicamente e uma que tem um desenvolvimento comportamental diferenciado, a empresa opta pelo comportamento e passa a desenvolver a parte técnica. E aí a gente consegue ver um crescimento exponencial dessa pessoa, né? Muitas vezes passa a se tornar sócio da empresa, passa a ocupar posições de liderança. E tem um ditado, né? Que as empresas, elas contratam pela parte técnica e demitem pelo comportamento. E agora as empresas já se atentaram a isso. Sim, e elas começaram a fazer entrevistas com foco no comportamento e com esse pensamento de que a parte técnica eu desenvolvo, mas eu preciso de uma pessoa que tenha essas características, essas habilidades. E com foco no potencial também. Então, daqui 5 anos, qual que é o potencial que essa pessoa tem de se desenvolver aqui dentro dessa empresa, desse negócio? Então, o foco tem mudado bastante. Tem um caso de um amigo, isso é amigo mesmo, não foi, né? Não é aquela história de que o cara tá contando, um amigo meu, mas que numa entrevista de emprego perguntou se ele já tinha chorado no ambiente de trabalho. É pertinente uma pergunta dessa numa entrevista de emprego? Né? Então, quando a gente fala de processo seletivo, a gente vê situações muito atípicas, desde com que animal você se identifica, né? Você já chorou no ambiente de trabalho, mas a gente precisa entender o que tem por trás dessa pergunta. Então, provavelmente, esse seu amigo, ele passou por um processo seletivo, né? Ele estava querendo entrar ou ele fez a pergunta? Ele passou pelo processo seletivo. Ele passou. Essa empresa deveria ser uma empresa que tinha uma pressão muito grande por resultados, às vezes uma pressão psicológica, e ele queria entender como é que seria o posicionamento dessa pessoa. Então, fazer essa pergunta, você já chorou no seu ambiente de trabalho? Me conta, em que situação? O que aconteceu? Tá. Aí você começa a explorar e tentar entender o que aconteceu no passado para fazer inferências sobre o que pode acontecer no futuro dentro dessa empresa. E é importante ficar atento sempre a essas perguntas, porque às vezes, você não tem oportunidade de conhecer muito sobre a empresa, né, enquanto está participando do processo seletivo. Mas as perguntas, elas já falam muito sobre como é o ambiente. Então, você já chorou no ambiente de trabalho? Provavelmente eles têm dentro dessa empresa um histórico de pessoas que choram porque não conseguem lidar bem com a pressão, com as emoções. E quando a gente fala na inteligência emocional, existem coisas que podem ser feitas entre os pares, entre os colegas, para que todo mundo se ajude ali a estabelecer um ambiente de trabalho que seja emocionalmente inteligente, né? Com certeza, um ambiente de trabalho que seja emocionalmente saudável. Então, relações saudáveis entre as pessoas, o apoio, a abertura ao feedback,
Essa abertura ao feedback está muito relacionado com o autoconhecimento, e aí tem as ferramentas de assessment também, que você pode aplicar na equipe para conhecer qual é o perfil de cada um e entender como é que você vai fazer a gestão, porque cada pessoa tem uma necessidade diferente. E o apoio, eu preciso ter também com quem contar. Quando o negócio estiver ali pegando fogo, quem é que vai vir para acalmar e para tentar minimizar? Tem que ter um equilíbrio dentro da equipe. Muito bem, 8 horas e 52 minutos. Essa foi a Mauricele Teles, consultora da Rev Gestão de Pessoas. Toda quinta-feira a gente tenta ajudar você, que é colaborador de alguma empresa, mas você também que é gestor, para que você não pense somente nos números, na contabilidade, no financeiro, mas que você amplie aí o seu olhar sobre a sua equipe. Mauricele, muito obrigado mais uma vez por essa excelente conversa. Até quinta que vem. Muito obrigada. Até quinta que vem, que vamos falar sobre franquias. O que Aê. você precisa Boa, saber para entrar nesse mundo das franquias. Muito Boa. bom. E quem quiser saber algum assunto específico, como é que faz, Ariane? Manda pra gente. Você pode mandar a sua sugestão, sua dúvida. Pensou em alguma coisa que você não conhece muito bem, que quer aprimorar aí no mundo dos negócios, ou quer entrar, quer começar, quer ser um funcionário melhor, um gestor melhor. Manda a sua dúvida, o seu tema sugerido. Pode mandar pra gente. Olha, agora, se quiser. Lá no chat do youtube.com/novamanhã. Também consegue mandar pra gente no WhatsApp Nova, que é o 981484631. E também lá no nosso Instagram da Nova Brasil Brasília, que é o @Nova Brasil Brasília. Manda lá, a gente sempre leva em consideração as sugestões de todo mundo e vai discutindo aqui ao longo das semanas. Agora são 8 horas e 53 minutos. Esse foi o Empreende Brasília.